Vamos lá, vou fazer aqui um videozinho sobre inequações. Peguei uns exemplos aqui da minha cabeça, mas eu vou tentar deixar uma ideia antes de começar a fazer os exemplos. Quando a gente tem uma equação, por exemplo, sei lá, f de x é igual a ax mais b. Isso daqui é uma função de primeiro grau, certo? Quando eu faço f de x igual a zero, significa que eu estou tentando achar a raiz da função. Ou seja, quando que ax mais b é igual a zero, certo? E para fazer isso, basta eu isolar o x. Então, o x vai ser igual a menos b sobre a. Certo? Porém, e se eu não estiver tentando encontrar a raiz da função? Se eu estiver tentando encontrar onde que a função tem valores positivos? Porque aqui eu estou encontrando onde que a minha função vale zero, certo? Mas e se ele estiver perguntando onde que a função tem valores positivos? Ou então onde que a função tem valores negativos? Né? Esse é o caso das inequações, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse aqui, onde que a função f de x é positiva? Então, ó, f de x maior que zero, eu vou ter que fazer ax mais b maior que zero, vai ficar x maior do que menos b sobre a. Isso significa que para qualquer valor de x maior do que menos b sobre a imagem vai ser positiva. O que é a imagem? Imagina aqui que eu tenho o gráfico de uma função de primeiro grau, que é uma reta. Aqui está o eixo y, aqui está o eixo x, aqui está a origem. Quando eu tenho a raiz é esse ponto aqui. É o valor de x, que eu vou chamar aqui de x1, para quando o y vale zero. Ou seja, eu estou percorrendo a minha reta aqui, a minha função. Aqui ela tem valores negativos, 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 chegou aqui e ficou zero. Aqui ela é positivo, positivo, positivo. Isso daqui que eu estou fazendo, a gente chama de estudo de sinal. Para retas, é bem simples. Quando ela cruza o eixo x e vai para cima, ou seja, ela é crescente, o que tiver à direita dela vai ser positivo, o que tiver à esquerda dela vai ser negativo. Então, antes da raiz, qualquer valor de x que eu escolher vai me dar uma imagem negativa. Depois da raiz, qualquer valor de x que eu escolher vai me dar uma imagem positiva. Mas isso serve para qualquer função de primeiro grau? Não, porque as funções de primeiro grau elas podem ser crescentes ou decrescentes, certo? E se elas forem crescentes, aí sim, a direita vai ser positiva e a esquerda negativa. Se elas forem decrescentes, imagina que eu tenho outro gráfico aqui, e que agora ela é decrescente, aqui está o meu x2, por exemplo, aqui é o x, aqui é o y. Agora, qualquer valor antes desse x2, a minha função tem valores positivos. Qualquer valor de x depois, a minha função vai ter valores negativos. Tá bom? Basicamente, essa é a ideia de estudo de sinal. Você ter uma ideia do desenho do gráfico e analisar para quais valores de x ela é positiva, para quais valores de x ela é negativa e para quais valores de x ela é zero. Os zeros são as raízes da função. Tá bom? Bem, com essa base, eu vou apagar aqui e vou começar a fazer exemplo. Tá bom? Basicamente, o primeiro exemplo está perguntando para quais valores de x a função 2x menos 15 tem imagem positiva. Ou seja, o resultado vai ser maior do que zero. Basicamente, eu vou operar isso daqui com a mesma ideia de operação normal, como se aqui fosse um igual. Com o seguinte detalhe: se eu precisar multiplicar por menos 1, ou seja, trocar o sinal de todo mundo, eu vou virar o sinalzinho também. Se eu multiplicar a operação toda por menos 1, o sinal vai virar. Ou seja, o que era maior vai virar menor. Nesse caso aqui não precisa virar, porque o meu x já está positivo, está fácil de isolar ele. Basta imagina que aqui é um igual. Como que você faria? Passo 15 para o outro lado e depois divido por 2. Vai ser a mesma coisa, só manter o sinalzinho aqui que é o de maior. No caso, vai ficar 2x, passo menos 15 para lá positivo, né? Ela estava negativo de um lado, passo positivo para o outro, vai ficar mais 15. E se 2x é 15, vou até apagar o mais aqui, não precisa. Se 2x vale 15, então x, aqui no caso mantém o sinal, 15 dividido por 2. Tá, se ele está me falando que o resultado dessa operação aqui é x maior do que 15 sobre 2, basicamente, imagina que aqui é menos 15, aqui é 15 sobre 2. Esse pontinho aqui. Qualquer valor maior do que 15 sobre 2, a minha função é positiva. Qualquer valor menor do que 15 sobre 2, a minha função é negativa. Beleza? Porque é uma função crescente. E foi isso que ele identificou aqui. Apesar da conta já ter sido feita, tem uma forma certa de denotar isso. Se eu estou falando que o resultado dessa operação é x maior do que 15 sobre 2, o conjunto solução, eu vou denotar como sendo x pertencente aos reais, tal que x maior do que 15 sobre 2. Ou, como a gente já viu aqui, se eu quiser fazer, por exemplo, enxergar em qual intervalo que a minha função vai ser positiva, vai ser esse intervalo aqui, certo? Excluindo o 15 sobre 2. Então, qualquer valor de x maior do que 15 sobre 2, até o infinito, vai dar uma imagem positiva. Então, eu posso escrever isso como sendo, a solução seria, exclui o 15 sobre 2, e vai até o mais infinito. Beleza? Só escrevi de outra forma, mas é a mesma coisa. Isso e isso. Qualquer valor de x maior do que 15 sobre 2, e qualquer valor de x maior do que 15 sobre 2. Do 15 sobre 2 até o mais infinito, sem contar o 15 sobre 2. Beleza? Ok, vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. Basicamente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou isolar o x, fazer o possível para isolar o x. Como que eu isolo o x aqui nessa questão? Vamos lá. Eu tenho aqui x ao cubo mais 5 sobre 2. Eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu poderia tirar MMC para poder passar multiplicando e depois passar para o outro lado negativo, que não for x. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou isolar, então, primeiro, o que está somando aqui eu vou passar subtraindo. Vai ficar x sobre 3 menor do que menos 5 sobre 2, certo? Ele estava somando, passou para o outro lado subtraindo. E agora, o 3 vai passar multiplicando. Então, o x menor do que menos 15 sobre 2.
Você fala, sério? É bem parecido com o que a gente tinha encontrado, um número só o número, né? Aqui era x maior do que 15 sobre 2, aqui é x menor do que menos 15 sobre 2. Então foi coincidência. Mas como que a gente interpreta isso? Vamos lá. Primeiro, essa função também era crescente, só que ela era mais inclinada. E agora, ela cortaria mais ou menos aqui assim, ó. Então aqui estaria menos 15 sobre 2. Qualquer valor antes do menos 15 sobre 2 vai ser negativo. Qualquer valor depois do menos 15 sobre 2 vai ser positivo. E ali no menos 15 sobre 2 ela é igual a zero. Tá bom? Então, precisa desenhar o esboço do gráfico? Nessa questão não. Digamos que eu nem coloquei enunciado, mas basicamente se ele te pedir para encontrar o resultado dessa inequação, o resultado vai ser esse, porém a forma de denotar o intervalo que esse resultado representa é escrever que o x precisa ser menor do que menos 15 sobre 2. E como que a gente escreve isso? O x é um valor que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor do que menos 15 sobre 2. Então a solução pode ser dada assim. Ou então, se eu quero qualquer valor menor do que menos 15 sobre 2 até chegar no menos 15 sobre 2, eu posso escrever como sendo de menos infinito até chegar no menos 15 sobre 2. O 15 sobre 2 entra no resultado? Não, porque é uma inequação. Aqui já é o sinal de excluir, né? Intervalo aberto. Beleza? Escrevi, isso aqui é a mesma coisa disso. Valores menores do que menos 15 sobre 2 é de menos infinito até chegar no menos 15 sobre 2. Beleza? Vou tentar fazer essa próxima aqui. Agora a gente tem ali, ó, menos 5x menos 1/5 maior ou igual a zero. Como que vai ficar isso? Vou fazer a mesma ideia. A gente tem duas opções aqui para ficar claro o entendimento. Vou fazer de um jeito, depois eu vou fazer de outro, depois vocês escolhem qual que vocês acham mais fácil. O primeiro jeito aqui, eu vou fazer a mesma ideia. Vou passar o que está subtraindo para o outro lado, multiplicando, somando, vai ficar menos 5x maior ou igual a 1/5, né? Ele estava negativo, passa para lá positivo. O 5, vou passar para lá dividindo, vai ficar menos x maior ou igual a 1 sobre 5 vezes 5, 25, certo? E agora, tá vendo que eu tenho menos x maior ou igual a 1/25? Se eu multiplicar isso por menos 1, eu vou ter x, esse sinal vai trocar de lado, ele era maior ou igual, vai ficar menor ou igual, e aqui vai trocar o sinal, menos 1 sobre 25, tá bom? Então, essa aqui é uma forma de fazer em que eu mantive o x desse lado e passei o restante para o outro lado. Agora eu vou fazer uma forma um pouquinho diferente, só um pouquinho, fazer de uma cor diferente para ficar claro aqui depois quando vocês assistirem o vídeo. Basicamente, eu vou pegar, eu tinha menos 5x menos 1/5 maior ou igual a zero. Ao invés de eu passar o menos 1/5 para o outro lado, eu vou passar o menos 5x para o outro lado, para ele ficar positivo. Vai ficar, por exemplo, menos 1/5 maior ou igual a 5x. Se eu passar o 5 que está multiplicando dividindo, vai ficar menos 1 sobre 5 vezes 5, 25, maior ou igual a x. Dessa forma, eu não precisei multiplicar por menos 1, porque o x ficou positivo quando eu passei ele para o outro lado. Porém, a interpretação é exatamente a mesma. Por quê? Se eu tenho que menos 1 sobre 25 é maior ou igual a x, é a mesma coisa do que se eu falar que x é menor ou igual a menos 1 sobre 25. Tá bom? Conseguem ver a diferença? Porém, que eles são a mesma coisa na prática? Aqui o x é menor ou igual a menos 1 sobre 25, e aqui o x também é menor ou igual a menos 1 sobre 25. Tá bom? Então, fica aí a ideia. Dessa questão aqui, eu vou escrever o intervalo sem precisar fazer o desenho do gráfico. Como que é? Se eu sei que todos os valores de x menores ou igual a menos 1 sobre 25, eu vou escrever, ó, solução x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a menos 1 sobre 25. Certo? E a outra forma de escrever isso é eu falar que é do menos infinito até o menos 1 sobre 25, incluindo o menos 1 sobre 25. Ou seja, o menos infinito é sempre um intervalo aberto, porém ele vai percorrendo até chegar no menos 1 sobre 25. Porém aqui ele está incluindo o menos 1 sobre 25, porque é menor ou igual, beleza? Ah, mas eu ainda não entendi o que isso significa. Beleza, faz o esboço do gráfico, que aí fica bem tranquilo de enxergar. Basicamente, essa função aqui, o b é onde corta o eixo y, então menos 1 sobre 5. Certo? A raiz seria menos 1 sobre 25. Estaria por aqui. Certo? Se eu já tenho dois pontos, que é a raiz e onde corta o eixo y, posso ligá-los. E aí eu entendo que os valores onde essa expressão são maiores do que zero, ou seja, onde essa função tem valores positivos, seria antes do menos 1 sobre 25, e depois vai ser valores negativos. Tá bom? Então, basicamente, a minha função ela é positiva até chegar no menos 1 sobre 25, que ela vale zero. E depois disso ela passa a ser negativa. Como ela estava pedindo onde ela é positiva ou zero, é basicamente esse intervalo aqui à esquerda do menos 1 sobre 25, incluindo o menos 1 sobre 25, tá bom? Beleza. Agora, vamos para um exemplo de função de segundo grau. Ah, mas é muito diferente? Não. Se você sabe resolver equação de segundo grau, vai ser a mesma coisa, só que com o estudo de sinal. Tá? Porque quando a gente resolve a equação de segundo grau, a gente encontra as raízes e para por aí. Só que a gente consegue identificar na função de segundo grau onde que ela é positiva e onde que ela é negativa. Não é verdade? Basta a gente ver para qual lado que está a concavidade da função e interpretar. Ah, se as raízes são, por exemplo, x1 e x2 e ela tem a concavidade para cima, significa que antes, vou desenhar aqui o que eu estou falando. Imagina que eu tenho uma função com a concavidade para cima, aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2,
Digamos que antes do x1 os valores da função são positivos, entre x1 e x2 os valores da função são negativos, depois do x2 os valores da função também são positivos, né? Então, você vai tentar entender o que está pedindo e identificar isso, qual intervalo que respeita o que está pedindo. Vou pegar o apagador aqui rapidinho. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é tratar isso como uma função de segundo grau e depois mudar o sinal. Certo? Função de segundo grau a gente sabe fazer? Sabe. Usa delta, Bhaskara. Ou então, se souber, se a pessoa já dominar bem a técnica de soma e produto, também é interessante usar, porque dependendo da função fica facinho, né? Mas, por padrão ali, tipo, aprende o delta e Bhaskara que serve para qualquer situação. Vamos lá. O A é 2, o B é menos 5, o C é 1. Então vamos calcular o delta. B ao quadrado, menos 25 ao quadrado. Ó, menos 5 ao quadrado dá 25, positivo. Menos 4 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 2 dá 8, então menos 8. Esse delta, 25 menos 8 dá 17. Bem, escolhi um número ruim, mas vamos lá. Primeiro, bom porque o delta deu positivo, então eu já sei que a minha função vai ter duas raízes. Vai dar uns números quebrados, porque vai incluir raiz de 17, mas dá pra fazer a questão, só vai deixar em função de raiz de 17 mesmo. Por exemplo, qual que é a forma de Bhaskara? Menos B, ou seja, 5, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. 2 vezes 2, 4. Então o meu x1 vai ser igual a 5 mais raiz de 17 sobre 4. E o x2, 5 menos raiz de 17 sobre 4. Sei que número que é esse? Não faço ideia. Mas eu não preciso saber qual que é esse valor exato. Né? Raiz de 17 vai dar ali perto de 4, alguma coisa, né? Então 5 mais 4, alguma coisa vai dar 9, alguma coisa. Dividido por 4 vai dar 2, alguma coisa. E 5 menos 4, alguma coisa vai dar menos do que 1, né? Então isso aqui vai dar menos que 1/4. Seria algo parecido com isso aqui, ó. Aqui estaria o x2, aqui estaria o x1. Agora sim faz um sentido, porque pela expressão, eu sabia que quando x vale 0, o y vale 1. Então onde corta o eixo y tinha que ser 1 mesmo, tá bom? Então aqui está o y, aqui está o x, certo? Beleza. E está perguntando onde que essa função tem valores maiores ou iguais a 0. Ou seja, o desenho do gráfico, eu vou fazer o estudo de sinal agora. Antes do x2, ele é positivo. Entre x2 e x1, ele é negativo. Depois do x1, ele é positivo. Então para cá está positivo, ou seja, está acima do eixo y, para cá está negativo e para cá está positivo. E como ele está perguntando maiores ou iguais a 0, eu vou ter que considerar todo esse intervalo, vou pegar um pincel de outra cor, vou ter que considerar o intervalo até chegar aqui, incluindo esse ponto, e desse ponto até o infinito também. Certo? Por quê? Os valores da função são positivos para qualquer valor de x antes do x2 e depois do x1. Na solução, é bom você deixar claro quem é o x1 e quem é o x2. Então, basicamente, são dois intervalos, tá vendo? Um intervalo antes do x2 e um intervalo depois do x1. Como que a gente escreve isso? Vai ficar x pertence aos reais. O quê? O x antes do x2 seria x menores ou iguais, no caso, né, a 5 sobre raiz de 17 sobre 4. Então vou colocar x menor ou igual a 5 menos raiz de 17 sobre 4, ou x maiores ou iguais a 5 mais raiz de 17 sobre 4. Nossa, ficou grande, confuso. Foi porque eu simplesmente peguei os números da minha cabeça e acabou saindo os valores esquisitos. Mas eu tinha esse intervalo e esse intervalo. Então, para quais valores o x, para quais valores de x a função teria valores positivos ou zero? Valores antes dessa primeira raiz ou depois da segunda raiz. E a outra forma de solução, esse ou aqui é o sentido de união. Eu vou pegar esse intervalo e unir com o outro intervalo. Vai ficar de menos infinito até 5 menos raiz de 17 sobre 4. Tudo sobre 4 no caso. União, que é esse usão aqui. E aqui inclui, né? Então o símbolo aqui é fechado, colchete. E aqui eu também começo pelo número que eu estou incluindo, então também vai ser um colchete. Vai ser 5 mais raiz de 17 sobre 4 até mais infinito. Aqui no mais infinito é o parênteses. Peço desculpa aí pelo número complicado, mas foi o acaso, né? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Esse outro exemplo, eu tenho x ao quadrado sobre 4 mais 2x menor ou igual a 5. Bem, para resolver essa questão, eu recomendo fazer com que apareça o zero ali do outro lado. E como que eu faço isso? Na prática, eu posso pegar esse 5 aqui e passar para o outro lado negativo, né? Ele está positivo, passa para o outro lado negativo. Na teoria, certo, né? Seria subtrair 5 dos dois lados. Se eu subtrair 5 desse lado, subtrair 5 desse lado, do outro lado vai ficar zero, né? Mas vamos lá. Então o primeiro passo é fazer com que do outro lado só tenha zero. Então, vamos lá. X ao quadrado sobre 4 mais 2x menos 5 menor ou igual a zero. Agora eu sei fazer essa questão, certo? Tem uma outra coisa que dá para fazer para facilitar, mas eu vou manter assim mesmo. Vamos lá. Eu quero saber qual que é o A, qual que é o B, qual que é o C. O coeficiente do x ao quadrado, concorda que é 1/4? Porque quando eu multiplico 1/4 vezes x ao quadrado, vai dar x ao quadrado sobre 4, que é o que eu tenho aqui, certo? Então a primeira coisa é identificar que o coeficiente aqui do x ao quadrado é 1/4, que é o A, beleza? Então, e o B é 2 e o C é menos 5. Então vamos lá, cálculo do delta. B ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4, menos
vai ficar 4 vezes 1 quarto vezes menos 5. Então, 4 vezes 1 quarto vai dar 1, vezes menos 5 vai dar 5, positivo. Beleza? Qualquer coisa? Vou fazer aqui com calma aqui. Passo a passo, custa nada. Então, b ao quadrado vai ser 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 quarto vezes menos 5. Então, delta é igual a 4 menos 4 vezes 1 quarto vai dar menos 1 vezes menos 5. Então, delta vai ser igual a 4 menos 1 vezes menos 5 vai dar mais 5, que vai dar 9. Olha, agora deu uma raiz, um delta com raiz exata. Quais são as raízes, então? X é igual a... Aqui tá a minha função original. B, ou melhor, menos B, né? Vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de 9, sobre 2 vezes o A. 2 vezes 1 quarto? 2 vezes 1 quarto. Beleza? Vamos começar a resolver aqui. Vai ficar menos 2, x1 é igual a menos 2, mais raiz de 9 é 3, sobre 2 vezes 1 quarto vai dar meio, certo? 2 dividido por 4. Então vou colocar aqui 2 dividido por 4, vou já colocar 1 sobre 2. Beleza? E agora, como que eu resolvo isso aqui? Primeiro, eu consigo somar em cima, que é igual a 5 sobre 1 sobre 2. E como que eu resolvo isso? Primeiro, eu tenho que entender que aqui eu tenho uma fração de fração, digamos assim, uma divisão de frações. A fração principal é essa aqui, que tem um traço maior, certo? Aqui ficava bem claro de ver qual era a fração principal. Aqui começou a ficar complicadinho de enxergar, mas a gente tem que manter a ideia para não ter perigo de errar. Como que eu resolvo isso? Conservo a primeira, ou seja, aqui eu tenho 5, e multiplico pelo inverso da segunda. Se eu tinha 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1, que é igual a 10. Beleza? Então meu x1 vai ser 10. Qual vai ser o meu x2? x2 vai ser a mesma conta, porém agora com menos. Então vai ficar 2... perdão. É menos b mais ou menos raiz de delta. Então aqui é menos 2 mais 3, e menos 2 mais 3 vai dar 1. E aqui vai ser 1 vezes 2, que é 2. Beleza? Perdão aí pela confusão. E aqui, x2 vai ser menos b, menos raiz de delta, que é 9, no caso vai dar 3, né? Toda hora eu confundo aqui as coisinhas, mas vamos lá com calma. Atenção. Menos 2 menos 3 sobre 2 vezes 1 quarto. Que é igual a menos 2 menos 3 vai dar agora menos 5. Sobre 1 sobre 2. Que eu conservo a primeira, que é igual a menos 5, vezes 2 sobre 1. 2 sobre 1 é 2, então menos 5 vezes 2 vai dar igual a menos 10. Agora sim. Beleza, já encontrei as raízes. Se eu estivesse fazendo uma função de segundo grau, para encontrar as raízes já teria encontrado. Porém, é uma inequação de segundo grau. Ele está perguntando para quais valores a minha função tem imagem menores ou iguais a zero. Beleza? Já encontrei as raízes, onde os valores são iguais a zero. Falta encontrar onde que ela é menor do que zero. Basicamente, eu preciso tentar fazer um esboço, nem que seja mental, do desenho do gráfico. Tá? Primeiro, a gente identifica o sinal do A. O sinal do A é positivo, né? 1 quarto ainda é positivo, mesmo ele sendo fracionário. Ele é positivo, então a função vai ter a concavidade para cima, né? A positivo. E eu sei que ele passa aqui no menos 5. Quando a minha função, o meu x vale 0, a minha função passa aqui pelo menos 5 no y. Certo? E as minhas raízes são menos 10 e 2. Basicamente seria algo assim, menos 10. Vou colocar o menos 5 um pouquinho para cima, para ficar mais fiel aqui, menos 5. E aí a minha função teria uma cara assim, ó. E aqui estaria o 2. Certo? Beleza. Concavidade para cima. Já encontrei ali os valores da raiz. Basicamente, qualquer valor de x antes do menos 10 eu tenho sinal positivo. Entre o menos 10 e o 2 eu tenho sinal negativo. E depois do 2 tem sinal positivo. Eu queria menores ou iguais a zero, ou seja, negativo e zero. Basicamente, esse intervalo aqui, incluindo as raízes. Tá bom? E como que eu escrevo esse intervalo? Primeiro, é um intervalo só, não vou precisar fazer um ou outro. Né? Basicamente, eu posso pegar só esse intervalo do meio. Eu escrevo isso da seguinte forma. X pertence aos reais. Tal que... Como os valores de x estão entre menos 10 e 2, uma forma fácil de escrever isso é colocar menos 10 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Certo? Então o x está entre menos 10 e 2. E a outra forma de escrever, aqui, como é incluindo as raízes, né? Então vou colocar um intervalo que vai do menos 10, incluindo menos 10, até o 2, incluindo o 2 também. Certo? Cheguei aqui no resultado aqui dessa inequação de segundo grau. Então, para fazer a inequação de segundo grau, primeiro tem que saber fazer a equação, né? Encontrar as raízes, e depois fazer o estudo de sinal, tá bom? Eu coloquei mais um exemplo aqui. Vamos ver se dá para fazer. Olha só, aqui é uma situação parecida com essa do início, lembra? Aqui eu tinha um número do outro lado, ao invés de ter zero. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer aparecer o zero do outro lado. Como que eu vou fazer isso? Somar 7 dos dois lados. Se eu somo 7 aqui, somo 7 aqui, o 7 daqui vai sumir. E aqui eu vou ter a minha equação e do outro lado vai ter zero. Então, ou na prática, né, muita gente fala, pega o menos 7 e passa para cá somando. Então vai ficar menos x ao quadrado menos 2x menos 7 mais 7 maior do que menos 7 mais 7. E isso vai ficar menos x ao quadrado menos 2x. Esse menos 7 com mais 7 vai zerar. Maior do que também vai zerar. Beleza. Encontrei aqui a minha inequação de segundo grau, um pouco mais fácil de resolver. Eu já tenho o A, eu já tenho o B e o C vale zero. Quando o C não aparece, o C vale zero. Certo? Beleza. Como que eu resolvo essa inequação de segundo grau?
Tem duas formas, né? Essa daqui, sempre que a função não tem C, tem uma forma muito fácil de fazer essa questão, que é colocando x em evidência. Vai ficar, por exemplo, x que multiplica menos x menos 2. Concorda? Se eu multiplicar isso aqui, vai ficar x vezes menos x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Beleza. Agora, eu tenho que entender que para isso aqui ser maior do que zero, ou seja, para isso ser positivo, primeiro, x não pode ser zero. Se o x for zero, ele já vai dar igual a zero, né? E aí eu quero valores maiores que zero. Mas isso daqui precisa ser, ou x precisa ser negativo e isso precisa ser negativo, porque aí negativo vezes negativo vai dar positivo, ou x precisa ser positivo e isso aqui também precisa ser positivo. Mas eu vou voltar um passo atrás e fazer por delta e Bhaskara, que por enquanto eu acho que está mais intuitivo aí para vocês. Então vamos lá, delta. B ao quadrado, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Então essa parte toda aqui vai zerar, vai ficar apenas delta igual a 4. Beleza. Delta igual a 4, qual que é a fórmula de Bhaskara? Menos b, ou seja, se o b é menos 2, vai ficar 2, mais ou menos raiz de 2, raiz de 4 quer dizer, que é 2, sobre 2 vezes o a, 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Então meu x1 vai ser igual a 2 mais 2, que é 4, dividido por menos 2, 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. E o x2 vai ser 2 menos 2, que dá 0, 0 dividido por menos 2 também é 0. Então vai ficar 0. Agora eu desenho o esboço do meu gráfico aqui. Como o meu gráfico não tinha, a minha expressão não tinha C, significa que ele passa pela origem, beleza? E as raízes vão ser menos 2 e a própria origem, mesmo aqui é o 0. Então vai lá, aqui está o menos 2. Concavidade para cima ou para baixo? O A é negativo, então concavidade para baixo. Beleza? Ok. Aqui está o 0, né, a origem. Aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X. Show! Agora está perguntando para quais valores de x a minha função tem sinal positivo, né, maior do que 0. Basicamente, antes do menos 2 ela é negativa, está aqui embaixo. Depois do menos 2 ela também é negativa, também está aqui embaixo. Entre o menos 2 e o 0, no caso que era antes do menos 2 e depois do 0, né, perdão, falei errado. Mas entre o menos 2 e o 0 ela é positiva. Beleza? Então, eu basicamente preciso denotar esse intervalo aqui, do menos 2 até o 0, sem contar o menos 2 e o 0. Quando a gente vai fazer um desenho em que não conta, a gente coloca uma bolinha aberta aqui para não confundir depois, tá bom? Então, o intervalo onde ela é positiva, estritamente positiva, vai ser entre menos 2 e 0, sem contar o menos 2 e o 0. Então, vai ficar solução x pertence aos reais. Tá o quê? O x está entre menos 2 e 0, então aquela formazinha de escrever que vai colocar o menos 2, menor que x, menor que 0. Certo? Ou, eu posso escrever a solução da forma mais simples, que seria, sem contar o menos 2, então vai ficar menos 2 e 0. Sem contar o 0 também, então é parênteses dos dois lados. Beleza? Então, lembrem, equação de segundo... inequações tem mais a ver com estudo de sinal e achar as raízes. Acha as raízes, faz estudo de sinal, que não tem erro, tá bom? É isso.